O Ambo T6 Max é um projetor da família Xiaomi com um grande diferencial na sua resolução, o Full HD, que é um pouco raro de você encontrar na sua faixa de preço. Fora isso, ele ainda traz um monte de coisa com algumas manobras aí para reduzir o valor final, então será que ele é uma boa solução para quem quer uma tela enorme aí em casa? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar pelo T6 Max, os links para compra estarão aqui na descrição, e comprando por lá você ainda ajuda o canal a produzir mais vídeos como esse. Também deixamos os links lá para o nosso grupo de promoções do Telegram e também para o comparador Escolha Segura, assim você garante sempre as melhores promoções. Sabendo disso, bora pro vídeo. Bom, precisamos começar deixando claro que apesar de parecer, o Ambo T6 Max não é super portátil. O tamanho até que é bom, são 13 centímetros de largura, com 19 de altura e 29 centímetros de profundidade. É uma caixinha simpática que dá para ser usada em vários locais, mas o problema é o peso, 2 kg. Essa alça bonitinha aqui ajuda no transporte na mão, mas não é muito prático para você colocá-lo na mochila, por exemplo, tanto pelo formato quanto pelo seu peso. A solução então é ou você levar ele separado, ou põe numa mala grande mesmo de viagem, aí é ok. Outro problema pequeno, mas que me impressionou, é o tamanho da fonte. Ela tem 120 watts, o que não é nada demais, só que ela é bem grande e de novo complicada de colocar numa mochila simples. Ainda assim, é uma necessidade energética boa, então ficaria difícil deixá-lo funcionando com uma bateria. Se bem que ele até tem um pouco de espaço para funcionar sem fio, é um pouco mais largo e alto, só que esses espaços extra foram ocupados pela saída de ar na frente e a caixa de som atrás. Pelo menos ele fica bem fixo na mesa, graças aos seus pés de borracha, mas caso você prefira, ele também tem a furação para um suporte para o teto, por exemplo. Nas laterais ele é liso, sem nenhuma informação, e em cima você encontra o botão de energia, que também é bem grande aí para continuar no tema. Mas se você prestar atenção, ele não tem o ajuste da lente. Tudo é feito pelo sistema de forma eletrônica. Então você precisa do controle e tudo isso complica um pouco a compatibilidade dele com controles universais. Mas voltando à frente, o ponto que eu quero ressaltar mesmo é essa lente, que diferente dos outros projetores nessa faixa de preço, tem uma cobertura de vidro grande e um tanto exposta. Isso tem o seu lado bom e ruim. O ruim é que o vidro quebra, mas ele compensa o risco, pois vai ser mais resistente a arranhões, um dos fatores que mais prejudicam os projetores depois de um tempo, e também tem um benefício na qualidade da imagem, que fica mais nítida e mais brilhante. Acho então que a gente pode fazer um resumão aqui, antes de passar para os outros tópicos, dizendo que esse é um projetor bonitinho. Não tão portátil quanto eu gostaria, mas dá para ser usado aí em vários locais. Mas quando o assunto é qualidade, aqui a gente entra no forte do T6 Max. Eu não esperava muito, eu já confesso, já que o T2 que a gente testou antes apresentou muitos problemas. Só para citar alguns aqui, teve queda de frames e falta de foco, além de um sistema operacional proprietário bem fraquinho, sem muitos aplicativos e lerdo. Tudo isso, felizmente, foi revertido aqui no T6 Max. Ele tem o ajuste de foco pelo controle, como eu já comentei, um processador melhor e o sistema operacional do Android. Poderia ser o Google TV? Sim, mas aí ficaria muito mais fechado e mais caro. Então a Xiaomi preferiu usar uma versão antiga do Android com a interface da Mi Box. No entanto, apesar de ser Android, faltam alguns aplicativos por aqui, como o próprio YouTube e os aplicativos do Netflix e do Prime Videos. Só que dá pra dar um jeitinho, viu? Esse é um ponto forte do Android, inclusive, né? A empresa colocou a sua própria loja aqui, com alguns aplicativos portados para funcionar, como o Prime Videos com a interface de smartphone e o Netflix em uma versão mais antiga dos aplicativos de TV. Não foi a solução perfeita, ainda faltou o Apple TV Plus e o Star Plus da Disney, mas deu para usar o projetor para assistir a maioria das coisas, pelo menos no meu caso. O que eu mais usei nesses dias foram o YouTube aí adaptado e o HBO Max, mas o Disney Plus também funcionou bem, só com alguns erros ao tentar avançar ou retroceder alguns títulos. Mesmo com essas dificuldades, o T6 Max não é um projetor ruim. E se você for entendido aí dos macetes, pode baixar uma loja alternativa e instalar esses aplicativos por fora. Esse é o grande trunfo aí do Android embarcado nos equipamentos. Só tem que tomar cuidado, claro, para não instalar nada que prejudique a sua segurança digital. A Wambo tem conhecimento aí desses perrengues e por isso já mandou alguns aplicativos instalados de fábrica. Porém, nunca se sabe se esses jeitinhos aí serão permanentes ou se você vai precisar atrasar alguma atualização futura para tudo continuar funcionando. E para ficar mais um ponto claro
claro aqui sobre as consequências dessa falta de compatibilidade, o T6 não conta com o Chromecast integrado, sendo necessário usar aplicativos pré-instalados para você projetar a tela do celular no dispositivo. Bom, voltando um pouco para a qualidade de imagem, o máximo que eu consegui de tamanho foi projetar ele com 95 polegadas lá em casa. Ele tem 500 lumens de brilho e um contraste bastante profundo. Em algumas situações deu até para usar ele com a janela aberta durante o dia. O problema mesmo é assistir um vídeo ou série com cenas muito escuras, pois daí você não vai enxergar nada mesmo. Eu fui exigente com ele, mas posso dizer que Hannah, uma série do Prime Videos, teve a mesma dificuldade no projetor e na TV de casa. No caso da casa do Clayton, que escreveu esse roteiro. Eu preciso deixar isso claro para vocês porque a referência de comparação é uma Nano 75 da LG. Aqui a resolução foi boa até umas 60 polegadas mais ou menos, mas acima disso eu já comecei a notar alguns pixels, já que eu não conseguiria ficar mais distante da parede onde ele está sendo projetado. E para amarrar bem aqui o assunto, a dificuldade com a série foi principalmente nas partes escuras, onde a imagem praticamente apaga e você não consegue enxergar nada. Para que você tenha uma noção, tem uma distância aqui de 2,25 metros e eu tive 70 polegadas de imagem, e com 2,95 foi para 95 polegadas, aquela que eu falei antes. Como o cabo dele é bem grande, você nem precisa se preocupar em deixar ele muito próximo de uma tomada. Mas, como eu já disse, ele não tem bateria, então toma cuidado só para você não colocar num lugar onde alguém pode esbarrar e acabar desligando ou quebrando ele. Agora, ao ligar o projetor, a imagem vai fazer um ajuste automático, com alguns pontos de calibração sendo mostrados na tela, mas eu sempre tive que ajustar 2 pontos a mais, independente da distância que ele estivesse da parede. Também dá para notar que na interface do sistema operacional, sempre vamos ter aqui uma vinheta desfocada, principalmente se ele estiver angulado. Com o projetor posicionado a 90 graus certinho, ele não vai ficar tão desfocado assim, mas ainda dá para notar um pouquinho do efeito nas pontas. Entretanto, quando você coloca um vídeo para rodar, é como se as coisas se ajustassem aqui. Esse desfoque desaparece e ele dá conta de mostrar um conteúdo nítido e fluido. Parece mesmo que é mais uma questão aqui de otimização do sistema. E já que eu toquei aqui no assunto controle remoto algumas vezes e passei direto, por que não dar uma atenção agora para ele, para essa peça aqui tão importante? Ele tem um tamanho bom, com poucos botões e design minimalista, igual a gente viu no projetor. Ele funciona por infravermelho, mas também é Bluetooth. Na parte superior você encontra 2 furinhos, um pro LED ali para indicar o uso e o outro deveria ser para o microfone, mas ele não funcionou muito bem quando a gente testou. Eu digo não funcionou muito bem, mas na verdade o Clayton não conseguiu fazer ele funcionar de jeito nenhum. Não sei se é um problema aqui com ele ou de alguma atualização que pode resolver isso depois. Já essa troca entre o controle convencional e o cursor de mouse é útil para navegar dentro da interface de aplicativos que foram portados para funcionar aqui, como o Prime Videos. Outro ponto que vale ressaltar nesse carinha são os pontos para ajustar o foco, que substituem os botões de canais, que podem vir aqui em alguns outros controles. Eu senti falta só de uma tecla play e pause e ficou bem confuso a questão do botão home, já que ele tem um atalho que ao segurar o projetor desfoca totalmente. Além disso, a ordem entre voltar e o home me confundiram algumas vezes, mas talvez seja só a minha falta de costume com essas últimas características. A qualidade das teclas é boa, elas são firmes e não vão estragar com facilidade. Eu só acho que esse controle branco vai encardir fácil, principalmente se você levar ele para festas ou se tiver criança em casa. Sobre o sistema de som, não tem muito o que dizer. É fácil de ser ajustado, é alto e não distorce tanto assim o volume máximo. Mas ele pode ser irritante em alguns momentos pela falta de graves. Às vezes eu confundo ajuste de foco com o de volume, mas é pela falta de atenção mesmo. O som é projetado para trás, então sempre tente deixar ele com uma distância boa da parede, do teto ou de alguma coisa assim, para que nada abafe essa saída e prejudique aí essa experiência imersiva. No total são 2 alto-falantes de 5 watts, mas sem nenhum reforço para os graves. Como eu costumo dizer, o legal mesmo é você ligar uma soundbar, mas daí precisa ser por Bluetooth, pois essa porta HDMI não é ARC, não tem suporte para passar áudio por aqui. Mas ainda temos a opção de saída de áudio de 3.5mm, caso você tenha uma soundbar em casa que tenha essa entrada. Agora, se esse projetor tem Android, ele também precisa ter um chipset, não é mesmo? Bom, aqui o hardware é bem semelhante ao de outro setup box da Android, com 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e um SoC M-Logic 972 com 4 núcleos A55. A memória é eMMC, mais lenta e de pior qualidade. Afinal, cortes precisaram ser feitos para manter o produto com um custo competitivo.
Por outro lado, a empresa inclui o Wi-Fi Dual Band com suporte às redes de 2.4 e 5 GHz. Geralmente, esses produtos trazem apenas o suporte às redes mais antigas. Isso é suficiente para o projetor rodar os aplicativos de streaming e para abrir eles mais rápido do que uma Smart TV simples. Eu só não recomendo usar esse carinha aqui para jogos, mas ele tem alguns títulos disponíveis. O M-Logic não é poderoso o suficiente, mas a falta de espaço interno também é um impeditivo. Bom, já falamos de construção, qualidade de imagem, software e de hardware, mas falta falar de algo muito importante aqui, que é o preço. Em média, ele pode ser encontrado por R$ 2.000 com estoque no Brasil e por R$ 1.500 nos sites chineses. Mas importar é uma caixinha de surpresas, pois provavelmente o seu projetor será taxado. A nossa taxa ficou em cerca de R$ 300. Com o frete mais o seguro, isso também deixará ele na casa dos R$ 2.000. Então compensa você já pegar logo ele aqui direto no Brasil. Por outro lado, um Freestyle da Samsung, por exemplo, custa o dobro, mas se você encontrar ele numa promoção por uns R$ 3.000, pode valer a pena você apostar nele. Mesmo tendo menos brilho, ele ainda tem um software mais confiável, ajuste de foco e de ângulo automaticamente e que é mais preciso também, além do tamanho do produto ser menor. Para conseguir concorrer aqui diretamente com o Freestyle, o T6 Max precisa chegar com o Google TV OS, um suporte real aos aplicativos de streaming e mais precisão na hora de fazer os ajustes finos de projeção. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do ambos T6 Max? Me contem aqui tudo nos comentários e não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!